Espiritismo sem mistério. Estamos dando início a mais um programa Espiritismo sem Mistério. Um novo programa vai ao ar sempre às terças-feiras, às 16 horas. E quinzenalmente estamos, como hoje, estudando, desvendando os mistérios do livro Espiritismo sem Mistério, essa maravilhosa obra deixada para nós por Kardec. Eu sou Bárbara Benevides e estarei hoje com vocês refletindo as mensagens desse maravilhoso livro. Agradecendo a oportunidade à TV Mundo Maior, às Casas André Luiz, à FEAL, agradecendo a você, amigo sócio Boa Nova, que mensalmente contribui para manter essa obra de amor. E boa tarde a você que recebeu esse vídeo pela primeira vez, esse programa chegou para você. Escute, fique até o final. Boa tarde a todos vocês que acompanham item a item desse estudo maravilhoso, que acompanha cada programa semanalmente. Já estamos aí no final, já estamos no capítulo 27. No último programa, estudamos sobre as preces inteligíveis, o item 16. Hoje, nossa comunicadora, irmã Eliana, falará para nós sobre o item 18, prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E se você quer encontrar a gente nas redes sociais, no YouTube, você pode acessar o youtube.com/TV Mundo Maior. Se inscreva no canal, marque o sininho, deixe os seus comentários. Lá você pode acessar os programas anteriores, também no portalmundomaior.com.br, toda a grade de programação, séries, radionovelas, todos os programas do Espiritismo Sem Mistério estão lá e você pode rever ou ver aqueles que você ainda não assistiu. Hoje, então, entrando no item 18, aí estamos caminhando no capítulo 27. Irmã Eliana, boa tarde, bem-vinda. Estamos aqui aguardando os seus comentários. Encontro semanal, maravilhosamente, oportuniza todos nós a aprofundar o estudo do Evangelho. Bom, aqui trago a autoridade desses meus cabelos brancos para dizer a vocês que os anos passam, mas é como se cada vez que lêssemos essas páginas, algo salta em nossos olhos que não havíamos visto, porque a idade, o nosso crescimento espiritual contínuo, até a nossa passagem de retorno ao mundo maior, é crescimento, e quando crescemos, toda a nossa alma cresce, nosso espírito cresce. Então, o que víamos quando pequenos, não daquela medida, naquela dimensão, na fita métrica de 1 metro, 30 centímetros, e crescemos para 40, para 41, 42, claro que aquele arco, né, de percepção, ele aumenta, a visibilidade aumenta, ou mostra, nós vemos na paisagem detalhes que não víamos. Aqueles que dávamos tanta importância, porque estava aqui, ó, diante dos nossos olhos, passam a ter menos importância. E aqueles que estavam tão longe, como o conceito da vida espiritual, a informação de que somos um espírito, a grande informação da lei de equidade humana, ou seja, terei dentro de mim uma lei que faz com que eu busque equiparar onde falhei outrora, onde feri, eu quero me curar ao curar a quem feri, porque eu fico ferida de um princípio chamado remorso, que fica remoendo no espírito. Sabe aquela angústia que você não sabe dar nome? E que os terapeutas te põem no divã, e toda a linha psicológica atual, do século passado e ainda hoje, buscam raízes na formação do bebê dentro do ventre da mãe, esquecidos de que o espírito é eterno. Ele não nasce na hora que nasce aquele corpo.
Ele está já acoplado, como nos descreve a vasta literatura do Espírito André Luiz. Aliás, boa tarde, FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Uma fundação que se cria para levar adiante os mensageiros, ou as mensagens, as cartas vivas de cada capítulo de André Luiz em suas 16 obras. Maravilhosas linhas que vão nos revelando, tirando véus, iluminando a nossa consciência sobre a nossa condição espiritual. Então, o processo reencarnatório é um deles. Nós, segundo as tradições do que conhecemos dentro das tradições católicas, na viés evangélica, ou nas vários vieses que o cristianismo tomou no planeta e no mundo, o espírito é criado na hora do corpo, ou com o corpo, alguns dizem, mas nós que temos no espiritualismo e em várias linhas do que nós chamamos de politeísmo, como na Índia, África e em várias partes do mundo, culturas sedentárias ou culturas andarilhas que propugnam o conhecimento do espírito, assim, do nada, como se era uma ciência que vem no seu corpo, eles veem, percebem a existência do espírito, os espíritos visitam. A comunicação com os espíritos começou desde sempre, vamos dizer assim. Isto não é a arte espírita ou a ciência espírita. O que Allan Kardec fez em Paris foi codificar, ou seja, o que é codificar algo? É abrir, olhar, criar códigos para que nós possamos compreender a extensão do que existe, que até então não sabíamos que existia. Ele torna um conhecimento maravilhoso que vem por algumas religiosidades e que vem por algumas experiências tribais da fonte da vida, que nos contam da eternidade da vida. Então, o capítulo hoje, Pedi e obtereis, ele nos remete a esse raciocínio, porque hoje o capítulo, o item que nós vamos olhar para ele com mais profundidade é da prece pelos mortos. Falamos das preces inteligíveis, ou seja, das preces que não são feitas com o coração, porque eu não compreendo, porque oro em meu coração, profunda revolta, e oro a Deus. Com que coração? Se- Aqui no item anterior, na quinzena passada, nós vimos quão importante é compreender essas premissas da justiça divina. Senão, eu nunca orarei com o coração e também como falarei com Deus? Como alguém que ordena a ele que faça isso ou aquilo, ou como alguém que cobre dele desideratos que nem mereço, ou como aquele que, revoltado, não compreende as razões do próprio sofrimento. A doutrina espírita traz uma paz imensa, intensa e irreversível e eterna no nosso coração, quando ela não vira uma letra inteligível, ou seja, não compreendida, mas quando eu compreendo, estudo e aprofundo, a paz se instaura no meu ser, o reencontro, porque a paz está no meu ser, ela é no meu ser, porque o ser que me criou é paz. Deus não tem paz para nos presentear, a paz dele nos presenteia a vida, o nosso corpo, faz parte dessa paz. Mas o nosso corpo também está talhado pelo espírito que vai ocupá-lo. Então, muitas das vezes, causas de doenças de nascimento está ligado a esse espírito, mas hoje não é esse o tema. O tema hoje é da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E por que Kardec escolheu dedicar, intuído, né, e pedido pelo Espírito em verdade, na criação da doutrina, este item? Porque, diz o item 18, os espíritos sofredores imploram preces. Por que eles imploram preces após a morte? Por que muitas vezes o centro espírita sempre é visitado por aqueles que estão em terrores, tremores? Vi meu pai após a morte, a minha mãe se senta ao lado da minha cama. Eu vejo um espírito que me acompanha, eu não sei o que é ele. Quantos inúmeros, inúmeros desses me conhecem de criança, porque eu sou herdeira, terceira geração, minha avó, minha mãe e eu, terceira geração espírita. Então vejam, os espíritos sofredores imploram preces que lhes são úteis, pois vendo que pensamos neles, sentem-se menos abandonados e menos infelizes.
Agora, por que essa infelicidade após a morte? Porque eu tive uma vida que não pensei na minha vida após a morte. Eu não pensei que meus atos vão ecoar após a morte. Eu não pensei que meus pensamentos pudessem me envolver num nível tal que eu ficasse ligado a certas correntes espirituais. Que aquele meu voto que eu faço nessa direção religiosa, ou naquela, ou naquele outro, que aquele meu voto que eu dou a este governante, ou aquele outro, as escolhas que eu faço me ligam a correntes intermináveis e que me postam em linhas de sofrimento inatingíveis, hoje, agora. Mas, se eu tenho conhecimento desta ciência, de que os atos que eu faço hoje, que eu penso hoje, que eu ajo agora, ecoarão pós a minha vida, o que acontecerá comigo? Ah, eu serei precavido, eu pensarei duas vezes. Vou ferir esta pessoa? Será? Vou responder golpe a golpe com este ser? Será? Por que será que ele me golpeia? Sou inocente? Bom, se ele me golpeia e eu sou inocente, tem um culpado, tem um juiz iníquo, um juiz parcial. Ele está pondo alguém que a quem não devo nada, cobrando dívidas que eu não devo. Então, há um Deus injusto. Nessa hora, rompo com Deus, apesar de estar ajoelhado, olhando e chorando. Estou me comportando como rebeldia, com rebeldia e como um gesto rebelde, porque eu estou procurando um ser causador do meu sofrimento. É aquele ser, mas por que que Deus permitiu, se Ele é o Senhor da vida, se Ele é o Senhor da minha vida, se Ele é tudo no meu coração? Eu estou jogando a responsabilidade em quem me protege. A lei humana não faz isso. A criança é responsável por atravessar uma rua em sinal verde correndo? Quem que vai ser responsável pelo acidente com esta criança, acidente no carro, em aí todas as consequências? O pai, a mãe que não olhou, que não segurou a mão da criança, que não a impediu de cometer aquele gesto. E da mesma forma, nós estamos colocando esse diâmetro tão pequenininho das nossas responsabilidades, como se nós fôssemos crianças de 3 anos, 2 anos, 5 anos até. Não, nós não somos crianças de 3 anos, nós somos crianças de mais algumas de 10 mil anos, 6 mil anos, 8 mil anos, olha, antes do Cristo. Somente nós que estamos aqui na doutrina, naquela maravilhosa data que me sentei ao lado da mesa de Chico Xavier, na sua ceia, na sua humilde mansão de estrelas, mas que não tem nada de mansão, porque é uma coisinha muito humilde, mais simples. Ali ele fala disto aos presentes, a todos nós que estávamos ali, sobre as causas dos nossos sofrimentos, e o quanto nós que éramos espíritas já havíamos passado por todas as religiosidades que a gente podia imaginar. Desde o Tibete até a China, Japão, Oriente, Ocidente, já conhecíamos tudo. Esta é a nossa última hora. O Senhor vai fechar a porta. Ele disse isso com o rosto, porque temos que fechar a porta, para que a vida se processe na colheita amarga dos que semeiam amargamente. Dói, dói, mas dói menos do que dói no coração do Pai que criou. Com certeza. Eu sinto a dor de uma mãe que perde um filho, como tivemos essa semana em nossa instituição. Sinto por ela que chora e planteia e vai plantear por muito tempo. Mas não posso dizer que sinto a dor que ela sente, porque não foi a minha filha que partiu. É uma verdade. Pôr-se no lugar do outro é possível imaginar, mas não viver. É o nosso limite. Então, dentro dos nossos limites, nós precisamos aprender com este capítulo, fechando o Evangelho segundo o Espiritismo. Veja que não é por acaso que os Espíritos indicam a Kardec esta passagem, porque já vi pessoas passando por aqui, mas por que prece pelos mortos? Claro, eles precisam e passam. Não, tem itens profundos nesse item, nem sei se dará tempo da gente terminá-lo. Ele é grande. Começa dizendo que os espíritos sofredores precisam de prece porque eles se sentem abandonados e infelizes. Por quê?
porque eles dão de encontro com a sua consciência do que poderiam não ter feito. Este é um dos caminhos. E o outro, remorso, nasce do que poderia ter feito e deixou de fazer. São dois momentos de muitas infelicidades, de muita dores. Não é só pelo que fez, é pelo que deixou de fazer e poderia ter feito. A frase de Chico Xavier prossegue. Muito, muito tarde que percebemos que poderíamos ter amado mais, ou ter feito mais, ou ter perdoado mais, ou ter sido mais terno. O item 19. Certas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo o que acreditam, não há para a alma senão duas alternativas: ser salvo ou condenado às penas eternas. Aqui parte de algumas linhas da religiosidade atual, contemporânea, e passou aí 2000 anos assim. Não 2000 anos, porque Nicodemos, nas conversas com o Cristo, mostra a perenidade e a responsabilidade das faltas em nós mesmos. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por um instante a realidade das penas eternas e irremissíveis e que as nossas preces seriam impotentes para lhes colocar um fim. Perguntamos se, nessa hipótese, será lógico, caridoso, cristão, recusar a prece por esses réprobos ou esses assassinos em série, toda essa violência que nós estamos vendo. Estados e povos inteiros que criaram sistemas como vivemos no século passado, com os nossos irmãos alemães e judeus, e não só eram alemães e judeus, haviam muitos outros povos ali indo a campos de concentração por não serem a raça perfeita. Será que foi um homem só? Ou um povo? Ou todos nós no planeta envolvidos em busca de diferenças, do sentido de diferença, de ser melhor, maior, mais rico, mais tudo, tudo. E não buscamos a alegria da igualdade. É uma lei que está inscrita no livro terceiro de O Livro dos Espíritos, a lei de igualdade, que resolveria todas essas questões e não deixaria o homem matar outro homem. Será que o Cristo não disse isso também para os judeus? E lá estamos agora frente a guerras tremendas. Enfim, queridos, vai o item 19, muito longo, leiam, estudem. Quando alguém é acometido de um mal incurável, é preciso abandoná-lo sem nenhum cuidado? Será? Agora, considera, olha que importante frase, que dentre esses réprobos, esses assassinos em série, assassinos de povos e nações, e como foi o Império Romano, por exemplo, todos os impérios trataram em todas as partes do mundo e do orbe. Será que, não havendo possibilidade de ser perdoado, você recusaria um copo d'água para saciar sua sede? A prece é um copo d'água que sacia. Por isso, dentro das meditações, nós oremos pelos nossos governantes para terem lucidez e ação, oremos pelos povos em guerras e os governantes a ditarem as guerras, porque precisamos dar alimento. André Luiz descreve reuniões governamentais em que os espíritos socorrem aquelas reuniões, aproveitam as mães que ajoelham e oram, os seres mais conscientes que oram pelos seus governantes, pelos seus detentores de poder, para que haja misericórdia, compaixão, para que haja ética. Não, não adianta tirar pedras. Já se está provado que pedras retornam. Mas flocos de luz retornam também, mas como luz também. Não se transforma a luz em pedra, mas pedra em luz, sim, porque a luz remove as pedras. Podem ter poder para isso. A não eternidade da pena não implica a negação de uma penalidade temporária, pois Deus, em sua justiça, não pode confundir o bem com o mal. Não queremos dizer que ele faz o mal, está perdoado, não é isto. É orar, olha o título maravilhoso, pelos espíritos sofredores, aqueles que estão no remorso. No item 20, outros se baseiam, né, negando a prece pelos mortos sofredores, numa condição mais especial que esta, né, da eternidade das penas. Mas a imutabilidade dos decretos divinos, se a pessoa fala em nome de Deus, é profundo. Deus, dizem esses, não pode mudar suas decisões a pedido de criaturas.
Sem isso, nada seria estável no mundo. Olha, em nome de uma estabilidade no mundo formal, dada por Deus como um ditador de regras, tá? O homem não tem, portanto, nada para pedir a Deus, somente se submeter e adorá-lo. Não, nós temos petições a fazer a Deus, nós temos orações, cânticos. Senhor, Senhor, acalma minha alma. Senhor, Senhor, acalma esse povo em guerra, acalma Israel, acalma, Senhor. Bem-aventurados. Vamos estudar de novo as bem-aventuranças? Porque ali estão bem-aventurados aqueles que até sofrem em nome da justiça. Ou seja, orando a Deus. Existe essa ideia, é uma falsa ideia. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, ao condenado não é levado em conta os remorsos, nem os arrependimentos. Eu não posso me arrepender. Para ele, todo desejo de melhorar é inútil, ele está condenado às penas eternas, parecido com o primeiro momento do nosso estudo, o item 20 com o item 18 e 19. Aí vamos passar para o item 21. Aí ele diz assim no final do item 20: a lei de Deus é mais previdente que isso. Ela é sempre justa, equitativa e misericordiosa. Quando Jesus diz, não quero justiça, quero misericórdia. Aí você pede o perdão e aí você renasce, aí vem o processo reencarnatório. Você pede para passar pelas provas que fez o outro passar. Isto que deve viver em nossa memória, a justiça divina. É justo que eu sofra. Isso te acalma. Fala, não, eu não sou aqui a vítima. Deus sabe o que faz. Ele está me dando o que eu já dei no mundo. É muito forte. O item 21. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não seja punida. A palavra é punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para a falta é indeterminada e é subordinada a quê? Ao arrependimento do culpado. Olha que lindo. Arrependei-vos, diz João. É chegado o reino dos céus. Então dizemos a vocês que nos escutam e que estão estudando esse capítulo, finalizando este momento, arrependei-vos. O reino dos céus é chegado. E ali nós vamos caminhando, então, para a nossa prece de hoje. Prece não, para os nossos entendimentos maiores na obra da justiça divina de Emmanuel. O item escolhido por nós, eu e Bárbara, é o 62, Espíritas diante, ou 62, Espíritas diante da morte. Olha que lindo. Não é a leitura, o tema da prece pelos mortos? Então, o espírito diante da morte, o que que ele precisa entender? Tem um item aqui que diz assim: a doutrina espírita não apenas informa que todo delito exige resgate, mas também destaca que o inferno é o remorso. Céu e inferno. Existe inferno, como algumas religiosidades afirmam? O ranger de dentes, o fogo incessante que queima sem que você possa. Será que o fogo da consciência em culpa, em erro, em delitos impensáveis de ferimento ao próximo, não é um fogo que queima você por dentro, que torna amarga a vida? Você encontra uma pessoa amargurada, não tente demovê-la de sua amargura, dê nome a ela, isso é remorso. É muito bom esse sentimento, mas não cultive ele assim. Mãos à massa e vamos fazer o bem ao próximo, porque ele nasce de algum mal que fizemos. Então agora a saída é fazer o bem. Nasce então o capítulo 15, atrás, na nossa finalização desse nosso espaço de leitura. Fora da caridade não há salvação. E aí você é posto justamente para fazer aquele bem no espaço onde você feriu. Nossa casa de oração, por exemplo, a essência dela é assistência às zonas de vulnerabilidade social extrema com alimentos e educação. Duas áreas profundas e que se aglomeram espíritos devedores nessa área. Fundação Espírita André Luiz, espíritos devedores, que não sabem por que se atraem
a esta rede se mantém. Você que está aí doando R$ 10, R$ 5, você que está aí fazendo, pondo o seu sino. A gente fala sininho, mas esse é um sinão. E é um sinal. Sabe quando você dá um sinal de uma dívida eterna? Aí vou dar um sinalzinho para pagar a dívida e vou adiá-la. Aí você tem um tempo profundo, de um espaço maravilhoso para reconectar-se com o bem. Este bem te salva do grande mal. Vamos então, continuando esse estudo tão profundo sobre as preces aos mortos, antes, repassando com vocês os nossos telefones, o WhatsApp, que você pode mandar a sua mensagem, pode mandar a sua pergunta. O DDD é 011 de São Paulo, 996433827. Lembrando a vocês agora da rádio FM, sintonize FM 87.9. Coloque no trajeto até se conectar com energias superiores, fazer um estudo pela rádio FM 87.9 e não deixando de passar sem falar sobre o portal mundomaior.com.br, onde você pode rever todo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, desde lá da introdução até agora, chegando no capítulo 27. Então, a nossa leitura de hoje, do Espírito Emmanuel, psicografado pelas maravilhosas e abençoadas mãos de Francisco Cândido Xavier, do livro Justiça Divina. O capítulo é o 61, pode anotar aí, Céu e Inferno. Foi recebido na reunião pública em 22 de setembro de 1961. E vamos ver o quanto que esse texto ainda é tão atual aos dias de hoje. Então, Emmanuel começa. Por céu e inferno, suponhamos-nos à frente de um pai amoroso, mas justo, dividindo a sua propriedade entre os filhos, aos quais se associa abnegado para que todos eles se prestigiem e cresçam, de maneira a lhe desfrutarem os bens totais. O genitor, compassivo e reto, concede aos filhos, em regime de gratuidade, todos os recursos da fazenda divina. E Emmanuel cita esses recursos: a vestimenta do corpo, a energia vital, a terra fecunda, o ar nutriente, a defesa do monte, o refúgio do vale, as águas circulantes, as fontes suspensas, a submissão dos vários reinos da natureza, a organização da família, os fundamentos do lar, a proteção das leis, os tesouros da escola, a luz do raciocínio, as riquezas do sentimento, os prodígios da afeição e os valores da experiência, a possibilidade de servir, e o quanto isso é importante. Ensinar os filhos a servir. Continuando, Emmanuel, os filhos recebem tudo isso, tudo que foi citado, mecanicamente, sem que se lhes reclame esforço algum, e o pai apenas lhes pede para que se aprimorem pelo dever nobremente cumprido e se consagrem ao bem de todos, através do trabalho que lhes valorizará o tempo e a vida. Nessa imagem simples, embora, encontramos alguma notícia da magnanimidade do Criador para nós outros, as criaturas. Fácil assim perceber que, com tantos favores, concessões e doações, facilidades e vantagens, auxílio, empréstimo e moratórias, o céu começará o tamanho da rebeldia de cada um. Seus comentários para aqueles seres que, na trajetória terrena, se preocupam com o legado material aos seus filhos.
com alguns itens citados no texto. E o quanto vai influenciar esse ser quando tiver na erraticidade. Eu gostaria de ouvir os seus comentários na tarde de hoje. Querida Bá e querida Fial, queridos que vêm nos acompanhando, essa leitura é importante, porque Deus mostra a todos nós, é o Pai. Deus mostra a todos nós, seus filhos. É uma enumeração de Emmanuel, lido por nossa querida Bárbara, para que nós possamos compreender que o céu e o inferno é feito por nós. Ele descreve aqui, né? O genitor compassivo e reto concede aos filhos, né, todos os recursos da fazenda divina. Aí ele vai enumerando, sabe, tudo que Deus nos dá, os prodígios, os valores, para que a gente possa fazer uma listagem. Essa listagem é linda. Reveja em sua casa de estudo, em seu lar, quando for proferir uma palestra, é muito importante essa sequência. Deus nos cuida com esse zelo, com esse cuidado, mostrando que tudo está cuidado. Então, se não recebi uma, vamos dizer, uma energia vital fecunda, com uma terra fecunda, adoentado, uma criança que nasce com imperfeições em suas áreas, até cerebrais, psicomotoras, como é que você vai ler isto? Aqui está, ele nos dá todo o legado, ele nos dá toda a proficiência para uma vida maravilhosa. Mas eu vou honrar esta vida ou não? Eu vou cumprir as ordenações divinas de amá-lo acima de todas as coisas? E ao próximo como? A mim mesmo, para que eu não faça aos outros nenhum sofrimento? Não, eu esqueço. O meu orgulho cresce, meu egoísmo, minha vaidade. Eu vou pisando valores, eu vou fazendo pessoas sofrerem. E é claro que esta terra que outrora foi dada como fértil, maravilhosa, se transforma em um deserto e eu vou nascer aonde? Eu vou nascer com um corpo em deserto, com faltas, com ausências, psicofísicas também. Nós precisamos entender que nossas reencarnações é justiça divina, porque Ele nos deu tudo. Ele disse, haja luz, e Ele soprou-nos com perfeição. E essa numeração de Emmanuel, Bárbara, está a falar disto, que a nossa vida hoje, que recebemos, ela é resultado de termos não escolhido o céu, mas o inferno. Porque ele termina dizendo isto, não é? O céu começará sempre em nós mesmos, que honraremos todo este legado que ele nos deixou descrito aqui. A vestimenta do corpo, a energia vital, a terra fecunda, é onde vivemos, o ar nutriente, a defesa do monte, olha, o refúgio do vale, as águas circulantes. Se eu cuidei do planeta Terra, aqui tem um discurso até ecológico avançadíssimo, porque esse texto, feito em 1961, faz as contas para 2024. 1961. Tem mais de 60 anos, não é verdade? 61, 71, 81, 91, aí entra no 2001, 2011, 2021, já deu 60. Mais de meio século. E nós estamos aqui falando com atualidade, nós não pensamos assim, nós não sentimos assim. Abre teus olhos. Porque senão, daqui a pouco nós vamos nos ver altivos, orando pelos sofredores, como se não orássemos também por nós mesmos. Nós vamos sair por aí num orgulho indômito, terrível, espiritual, que é o pior, porque ele cega os olhos, achando que eu estou dando algo maior. Quando que nós estamos nesta categoria, nós somos os filhos que escolhemos o inferno. É isso que Chico Xavier disse nessa mesa de almoço. Nós já passamos por todas as religiosidades, já tivemos papéis de honra e de desonra, já estivemos em poder e não poder e em serviços. Tudo. Esta é a nossa última hora, os espíritas. Para não sermos os degredados filhos de Eva. Degradar é ir para um planeta inferior, ou ter missões em planetas em evolução, como grandes seres tiveram e vieram até nós nos ajudar. Para ressarcir aquilo que deveríamos ter feito, porque já sabíamos, tínhamos consciência, e nos cedemos, e nos fomos covardes interiormente. Não tivemos força para a verdade.
É nesse sentido, Bach, que eu lhe trago a questão. Não como nós, pais poderosos, que podemos dar algo aos filhos. O que nós podemos dar aos nossos filhos é a nossa exemplificação. Você está sofrendo, filho? Vamos ver o que você fez? Esses dias vivemos um período assim com uma família e foi o que eu disse a essa família. Família, por favor, para com isto. Se você diz que uma pessoa é algoz, você está dizendo que Deus é algoz através dele. Ele é um cobrador. Ele é alguém que vem bater a sua porta e pedir de volta o que você tirou dele ou dela, ou deles ou delas. É somente isto. E você vai escorraçar esse ser que bate a sua porta, querendo ainda fazer um acordo? Depois que você o expulsou e o levou às loucuras várias, às dementações várias? Não, Deus não é injusto, não poria na sua porta um cobrador dessa monta se ele não existisse em você. É duro? Não. A pessoa respirou. Nossa, é justo. Sim, disse, o sofrimento é justo. O único ser que sofreu por nós, porque achou justo sofrer por nós, foi o Cristo. Sem ter mácula alguma, foi o Cristo. Por isso ele é o Messias, ele é o esperado. E por isso ele se foi para nos enviar o Espírito Santo, para comunicar-se conosco e nos santificar na doutrina espírita, em nosso crescimento, ascese e evolução, nós contatamos a santidade e nosso dever é programá-lo, perdão, é, proclamá-lo a alta voz, como fazemos aqui hoje, como faz a TV Mundo Maior, a Fundação Espírita André Luiz e todas as casas André Luiz e todas as casas que se associam a esta rede de comunicação, da qual o medianeiro Franciscano Xavier foi esse microfone divino, foi esse lápis inacreditável de bem-aventuranças. Não conhece-se o cristão pela sua obra? Então vamos ver de que baixo de que árvore nós estamos, com folhagens lindas, florações perfumadas, raízes profundas na eternidade da criação planetária do Eu Sou, ao qual Cristo pertence. Meu Deus, a gente chora de alegria, não de tristeza, ao reconhecer nos nossos sofrimentos o que fomos e ficarmos tristes por termos sido. Isso sim, isso chama remorso. E no próximo capítulo, ainda pensamos que íamos terminar hoje, fechar o nosso capítulo 27. Veja quanto importante esse capítulo. Nós vamos fechá-lo com a maneira de orar, com duas grandes e maravilhosas mensagens que é deixada por nosso querido Santo Agostinho, que fez um texto chamado Confissões. Vou falar um pouquinho de Confissões, porque nós precisamos chegar nesse lugar. E foi no século IV que ele escreveu. Senão, não reconheceremos a nossa responsabilidade. E teríamos interpretações da letra opostas ao que a letra está dizendo aqui para nós. Bárbara, para que nossos filhos possam aprender, nós precisamos ser tudo isto que está descrito aqui. Eles respirarão o nosso ser. Eles caminharão sobre as nossas pegadas. Se a nossa mente vai por uma direção e nossos atos noutra, tenha certeza que essa cisão interna nossa também imprimirá cisões em nosso próximo. Que o bom Deus nos ilumine e consola. Terminamos, no tanto o homem sofre sempre consequências da sua falta. Tal é a lei, imutável e conforme a bondade e justiça de Deus. Tal é a lei. Ele é o árbitro de sua sorte. Olha que lindo que afirma nesse item. Ele é o árbitro constante de sua própria sorte. Não disse aqui o texto lido por Bárbara? Ele, o céu começará sempre em nós mesmos, e o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um de nós. Há essa lei de amor, esta percepção da grandeza que Deus nos deu, e na capacidade nossa de viver o nosso sofrimento honrosamente, como um lutador, um guerreiro de Deus, dentro de si, fazendo o bom combate, dizendo: Eu venci o mundo
o mundo da indolência, da preguiça, o mundo que quer prazeres somente, o mundo que quer, sabe, milagres, o mundo que quer vassalos e súditos, e um Deus que os sirva. Meu Deus, os religiosos fazem de Deus o empregado doméstico de seus desejos e dos fiéis. É muito triste, é muito triste. Hoje chamamos delicadamente dos nossos secretários no lar. Fazemos de Deus um secretário anotando nossos pedidos e, dedo em riste, ele precisa atender, porque senão ele não é Deus. Não compreendo que ele é tão Deus e tão grande, tão condigno e tão maravilhoso que nos criou e nos deu a liberdade. Ide, está lá no paraíso perdido. Ide construir um paraíso muito mais feliz que este. Diz o arcanjo enviado por Deus para dar a Adão e Eva a felicidade da construção de seus mundos e de suas evoluções. Somos nós, os filhos de Eva e Adão. Somos uma família. É nesse sentido que nós falamos que quando há lutas entre povos, são lutas entre irmãos, porque a nossa origem é uma só. É um só Pai, um só Deus, Criador. Somos todos irmãos. Assim vamos nos despedindo com todo carinho e amor em nossos pobres pequeninos corações. Deus, intensamente amoroso, bondoso e eterno, Senhor, inteligência de toda inteligência e causa de toda causa, vós que nos fizeste eternos e ao mesmo tempo efêmeros. Aqui, enquanto na passagem terrena, nós somos os mortos da vida eterna. Quando um dia formos os mortos aqui da terra, seremos os vivos na vida eterna. E nós sabemos que aí, em teu espaço divino, nas hostes maravilhosas da FEAL, das casas de oração, e de todos os grupos que se reúnem para orar pela paz e pelos que sofrem e choram, aí no mundo maior, nas colônias espirituais espalhadas por todo o orbe, aqui e ali, há aqueles que se ajoelham ou que se colocam em posição de simples petições, petidores, encaminhando petições a Deus por nós que choramos e sofremos. Assim, façamos a nossa pequenina parte no item de hoje. Ó Deus, dá-nos força de orar, Senhor, pelos que choram, os mortos que se foram, Senhor, como é o item. Porque não é só pelos mortos que se foram, né, pelos mortos, mas sim também pelos mortos sofredores, pelos espíritos sofredores, aqueles que se foram em remorso, aqueles que ao saírem do corpo verão a loucura que cometeram, não só pelo que fizeram, mas muito pelo que deixamos de fazer. Ó Deus, dá-me força para que eu veja o que eu preciso fazer, e mais força, Senhor, para que eu dê cumprimento ao que eu preciso fazer. Qual é o Homo Faber, que está ligado ao Homo Sapiens. Eu sei o que preciso fazer. Dá-me força para fazer. Torna-me o Faber, aquele que faz os teus sonhos divinos, de amor a vós e ao próximo, amando também a mim, tomando os medicamentos que preciso, buscando o refrigério da minha saúde, cultivando e iluminando o meu próprio ser, para que eu seja onde esteja, fonte de luz para os espíritos que nos buscam, sofredores, em qualquer espaço em que se encontre, ó Deus, ó Pai. Aqui assim vamos nos reunindo nesse entardecer, Senhor, pedindo. Ah, Senhor, toma de nós a nossa fraqueza e torna a fortaleza, a nossa timidez e a transforma em coragem. Amém. Amém. Força divina e eterna, benéfica, profundamente iluminada e grandiosa, ó Deus. Termina aqui. Espiritismo sem mistério.